Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 29 de abril de 2021, estamos na quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Nesse dia, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Catarina de Sena. Vamos ouvir um breve relato sobre esta santa importantíssima para a história da Igreja, principalmente no século XIV. Vamos lá ouvir uma pequena explanação sobre Santa Catarina de Sena. Catarina era apenas uma irmã leiga da Ordem Terceira Dominicana. Mesmo analfabeta, talvez tenha sido a figura feminina mais impressionante do cristianismo do segundo milênio. Nasceu em 25 de março de 1347 em Sena, na Itália, Siena. Seus pais eram muito pobres e ela era uma dos 25 filhos do casal. Fica fácil imaginar a infância conturbada que Catarina teve. Além de não poder estudar, cresceu franzina, fraca e viveu sempre doente. Mas, mesmo que não fosse assim tão debilitada, certamente a sua missão apostólica a teria fragilizado. Carregava no corpo os estigmas da paixão de Cristo. Desejando seguir o caminho da perfeição, aos 7 anos de idade consagrou sua virgindade a Deus. Tinha visões durante as orações contemplativas e fazia rigorosas penitências, mesmo contra a oposição familiar. Aos 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Durante as orações contemplativas, envolvia-se em êxtase, de tal forma que só esse fato possibilitou que convertesse centenas de almas durante a juventude. Já adulta e atuante, começou por ditar cartas ao povo, orientando suas atitudes, convocando para a caridade, o entendimento e a paz. Foi então que enfrentou a primeira dificuldade que muitos achariam impossível de ser vencida: o cisma católico. 2 papas disputavam o trono de Pedro, dividindo a igreja e fazendo sofrer a população católica em todo o mundo. Ela viajou por toda a Itália e outros países, ditou cartas a reis, príncipes e governantes católicos, cardeais e bispos, e conseguiu que o Papa legítimo, Urbano VI, retomasse sua posição e voltasse para Roma. Fazia 70 anos que o papado estava em Avignon e não em Roma, e a cúria sofria influências francesas. Vamos lá. Outra dificuldade intransponível para muitos, que enfrentou serenamente e com firmeza, foi a peste, que matou pelo menos 1/3 da população europeia. Ela tanto lutou pelos doentes, tantos curou com as próprias mãos e orações, que converteu mais algumas centenas de pagãos. Suas atitudes não deixaram de causar perplexidade em seus contemporâneos. Estava à frente, muitos séculos, dos padrões de sua época, quando a participação da mulher na igreja era quase nula ou inexistente. Em meio a tudo isso, deixou obras literárias ditadas e editadas de alto valor histórico, místico e religioso, como o livro Diálogos sobre a Divina Providência, lido, estudado e respeitado até hoje. Catarina de Sena morreu no dia 29 de abril de 1380, após sofrer um derrame aos 33 anos de idade. Sua cabeça está em Siena, onde se mantém sua casa, e seu corpo está em Roma, na igreja de Santa Maria sopra Minerva. Foi declarada doutora da igreja pelo Papa Paulo VI em 1970. A fonte para esta reflexão, na verdade, essa explanação, é o site da Arquidiocese de São Paulo, Santo do Dia. Vamos lá, as leituras para esse dia 29 de abril, essa quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 ao 25. Da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. O Salmo de resposta é o 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repetindo,
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Escutemos atentamente o Santo Evangelho, João capítulo 13, versículos 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Eu conheço aqueles que elegi. Tens noção do que Jesus está falando aqui na ceia? Depois de ter lavado os pés, Jesus garante a todos que ali estão que ele conhece quem ele escolheu, porque escolheu a partir de uma escolha livre do seu coração, orante e de intimidade com o Pai. Mas, todavia, a liberdade dos escolhidos também entra em cena. Deus convida, Deus chama, Deus acolhe, Deus convoca. Mas a liberdade dos escolhidos, os chamados, não é descartada, não é deixada de lado. Por isso, Judas pôde fazer o que fez, entregando o mestre, virando as costas para Deus, portanto, saindo do caminho. O texto do Evangelho de hoje fala que Jesus os envia em missão. Um envio que não é de maneira direta como nos outros evangelhos. A bem da verdade, Jesus está dizendo que quem o acolhe, acolhe aquele que o enviou. E quem acolhe aquele que ele enviou, acolhe o próprio Cristo. Hoje estamos vivendo em tempos onde somos cada vez mais confrontados na nossa decisão pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo autêntico Evangelho de Jesus Cristo. Assumi-lo em plenitude no nosso viver, ou apenas parte dele, não é uma escolha que se dá para fazer. A primeira opção é a única possível para um verdadeiro discipulado, para um verdadeiro seguimento de Jesus. Escolher a Cristo, escolher o seu Evangelho na totalidade. Diante disso, a sua palavra, então, nos envia. E aqui está mais uma coisa maravilhosa: enviar. Via é caminho, enviar é na via, no caminho, ou seja, colocar no caminho. Deus nos coloca no caminho para que a gente continue a fazer o seu reino que foi instaurado e começado por ele acontecer também na vida das pessoas. Paulo, lá na sinagoga da Antioquia da Pisídia, de maneira esplêndida, com todo o dom que Deus lhe deu da palavra, inspirado, ele faz uma releitura de todo o Antigo Testamento, olha para o passado, mas não para ficar com um saudosismo barato, não, para ver o quanto Deus caminha com o seu povo desde sempre, não desampara o seu povo. Ele vai passando por momentos importantes na história de Israel, para dizer que em Cristo se conclui, se completa, se realiza tudo aquilo. É isso que a gente deve fazer também nos tempos atuais. Enviados no caminho, dizer que Cristo é a resposta. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre renovado.